jogo Street Fighter 2 fez muito sucesso, então fazia sentido transformar ele num filme. O acordo entre a Universal e a Capcom foi firmado em 1993 e o acordo previa o lançamento de um filme para dezembro de 1994. Era muito pouco tempo para executar uma produção desse porte, com um orçamento de 35 milhões de dólares e filmagens em locações distantes umas das outras. Metade desse filme foi gravado na Tailândia e a outra metade na Austrália. Como o tempo era curto e a produção era complicada, nenhum diretor famoso quis pegar essa bucha. Sobrou para Steven de Souza. Quando assumiu a missão de adaptar Street Fighter 2 para o cinema, ele já era conhecido como um bom roteirista, mas nunca tinha dirigido um filme. Muito menos um filme tão cheio de problemas quanto Street Fighter. Para não perder tempo, ele começou a gravar antes mesmo de ter escalado todo o elenco. Por exemplo, a atriz que representou a Cammy só foi escalada na metade das gravações. E ainda havia outros problemas. Van Damme interpretava Guile no meio de um período delicado da própria vida. Ele encarava problemas com drogas e faltava nas gravações. Anos depois, o diretor Steven de Souza contou numa entrevista: Eu não podia falar sobre isso na época, mas eu posso agora. Jean-Claude estava fora de si. Eu não podia simplesmente sentar por horas esperando por ele. Ele simplesmente não aparecia para gravar. Mas a ausência de Van Damme era um dos menores problemas do diretor. Raul Julia, que interpretava o vilão do filme, passava por um tratamento para um câncer no estômago. No meio das gravações, ele precisou encarar a quimioterapia. Ele perdeu peso, ele ficou fraco, mas não desistiu do projeto mesmo assim. Todo o calendário de produção precisou ser adaptado em função da doença de Raul Julia. Em filmes como Street Fighter, os diálogos são gravados antes das cenas de ação. E há uma boa razão para isso. É que cenas assim têm dificuldades maiores para serem produzidas. Street Fighter precisou inverter essa lógica. As cenas de ação foram gravadas antes, porque nelas, Raul Julia, magro e fraco, só aparecia de longe. A equipe esperou ele ganhar um pouco de peso e só depois gravou os diálogos, em que ele aparecia mais de perto. Raul Julia foi um dos maiores atores dramáticos da sua geração. Ele aparece em clássicos cult como O Beijo da Mulher-Aranha e em marcos da cultura pop, como A Família Addams. Para fazer o filme de Street Fighter, ele precisou esconder do restante da equipe que o câncer dele era terminal. Apesar da doença, ele insistiu em gravar todas as cenas de ação. Esse cara, pendurado em cabos, tinha acabado de sair da quimioterapia. O esforço é admirável e, por mais críticas que esse filme receba e mereça, não dá para deixar de reconhecer a qualidade da interpretação de Raul Julia. Na voz dele, Bison virou um misto de ditador e poeta, sempre perigosamente carismático. A piece born of my own genius. Você poderia se perguntar por que um ator com uma história tão rica quanto a dele escolheu dedicar os últimos dias da sua vida a um filme como esse. A resposta é simples. Raul Julia encarou esse último trabalho por amor aos filhos. My children play the video game, and as soon as I mentioned the title of the film, all of a sudden their faces lit up. Por qualquer critério objetivo, Street Fighter é um filme ruim. Mas quando você conhece as histórias dos bastidores, você passa a admirar o fato desse filme ter sido concluído. E quando você considera as razões pelas quais o Raul Julia aceitou um papel nesse filme, a interpretação dele se torna um motivo especial para ver Street Fighter. Esse pode até ser um filme ruim, mas olhando para ele, a gente vê o esforço milagroso de um homem que superou a dor e o medo da morte para dedicar seus últimos dias de vida aos filhos.